Este vídeo é feito por fã. Caso tenha condições e deseje apoiar o autor e a editora, para que continuem com a publicação da obra, considere comprar a Light Novel pelos meios oficiais. Capítulo 39, Resolução e um Desejo. Haruhiro reparou como as coisas tinham acalmado. Seus ouvidos, em vez de seus olhos, disseram a ele. Ele e os outros estavam escondidos dentro de um cercado ocupado por porco-ratos. Eles estavam a uma boa distância do lugar que pensaram que Hanta poderia estar, mas antes, o clamor que os kobolds tinham feito em torno de Hanta tinha sido óbvio. Agora não. Ou os kobolds o capturaram ou o Hanta escapou. O que era? Neste último caso, ele possivelmente poderia até subir para o terceiro andar agora. Tal possibilidade agora ocorreu para Haruhiro, e o fato de que ele não considerou isso anteriormente o perturbou muito. Alguém mais inteligente teria imaginado os possíveis cenários e escolhido o mais provável. Infelizmente, Haruhiro não se achou dotado de tal inteligência. Ele só podia fazer o melhor que podia com o que ele tinha. Vamos nos mover. Temos que encontrá-lo, pensou. E estava prestes a dizer em uma voz alta também, mas manteve sua boca fechada. Ok, Haru, Mirai colocou a mão em seu ombro. Só você faz as coisas da sua própria maneira. É isso mesmo, disse Yumi, batendo-lhe na cabeça. Seja você porque você é você. Haruhiro não tinha ideia do que ela estava dizendo, mas isso foi provavelmente porque o que ela disse realmente não significa nada de qualquer maneira. E ser acariciado por ela, o fez sentir-se tão embaraçosamente bem, então, que seja. Com um grunhido, Mogizu se levantou. Chihiro respirou fundo várias vezes. Eles se moveram para fora, movendo-se para frente, onde eles pensavam que Hanta estava. Haruhiro estava certo, vários kobolds estavam na área antes e agora o que ele viu era absolutamente nenhum. Nenhum. Estava muito tranquilo. Enquanto andavam de cercado em cercado, Haruhiro começou a ter um mau pressentimento sobre isso. Não deveria ser tão silencioso nesta situação. Talvez. Hanta tinha sido capturado depois de tudo. Hanta. Haruhiro queria tentar chamar o seu nome. Mas ele não o fez. Isso só iria o fazer se sentir estranho. Embora isso não fosse tudo, dizer algo em voz alta provavelmente não era uma boa ideia. Olhando as expressões dos outros, Haruhiro teve uma boa ideia do que eles podem estar pensando. Ninguém estava imaginando alguma coisa boa, era certo? Nós não podemos ter certeza ainda, Haruhiro sussurrou, percebendo somente depois que a maneira como ele disse dificilmente inspirou confiança. Ele deveria ter dito algo como Hanta está definitivamente bem em vez de algo aparentemente tão bobo. Faça do seu jeito, eles disseram a ele, e enquanto ele estava muito feliz que seus companheiros eram tão solidários, ele também sabia que suas falhas precisavam de trabalho. Mas os seres humanos reais não mudam com um toque de um botão. Um longo uivo ecoou através do ar. Mirai parou em seu caminho, isto foi. Fomos vistos e Yumi olhou em volta apressadamente. Não, disse Chihiro com os olhos abertos e balançando a cabeça ligeiramente, não nós. Então. Hanta Mogizu pegou sua espada e tomou uma posição defensiva. Mas onde? À sua esquerda o kobold que originalmente tinha uivado ficou em silêncio, mas outros seguiram uivos na direção. Não parecia como se há muitos deles. Ou assim Haruhiro supôs. O barulho era muito menor do que antes. O que fazemos? Vamos. Haruhiro saiu correndo. Foi esta a decisão certa. Ele poderia ser o que conduz a uma situação muito perigosa. E se a sua suposição estivesse errada? Se fosse ruim, então eles só poderiam voltar atrás. Certo? Sim. Não era como se estivessem em um ponto de não retorno. Foi o que ele disse a si mesmo. Mas sempre, porque ele tinha dito esse tipo de coisa indecisa. Sua própria indecisão o irritou. Ele queria ser um líder confiável, mas talvez isso só não estava nele. Se ele realmente não pudesse fazer isso,
Então o que ele poderia fazer era pelo menos projetar uma imagem de confiança. Apenas finja. Ele ficaria legal e masculo, e todos os outros se sentiriam menos incomodados para avançar. Lá estavam eles, 3 ou 4, não, eram 5 trabalhadores e um ancião perseguindo um humano solitário em uma corrida. Não havia tantos deles, mas eles tinham cercado seu alvo. O humano estava armado e balançava uma espada longa em arcos largos com a mão direita na tentativa de manter os kobolds à distância. Ele não estava tendo sucesso. O humano saltou diretamente para colocar distância entre ele e seus atacantes, mas os kobolds fecharam o espaço facilmente. "Hanta!" gritou Haruhiro. Quando Hanta olhou, a expressão em seu rosto era o de alguém que tivesse visto um fantasma. Isso é o que eu deveria dizer, pensou Haruhiro, sendo esta a expressão errada, já que Hanta na verdade não havia dito nada. Qual era a expressão para isso então? Não diga talvez, espere. Agora não era exatamente a hora de pensar nisso. Paralisado pelo aparecimento de todos, Hanta parou em seu caminho, assim como um kobold saltou em direção a ele. "Argue!" Hanta gritou enquanto o kobold jogou no chão. "Estamos chegando!" gritou Haruhiro. Os outros 4 kobolds se mantiveram concentrados em Hanta e no kobold, sem prestar atenção a Haruhiro e os outros. Isso iria realmente funcionar. "Todo mundo, ataquem!" como um Haruhiro ordenou, e assim que as palavras saíram de sua boca, a linha apareceu. A linha de luz nebulosa e indistinta correu da ponta da adaga de Haruhiro para um dos kobolds trabalhadores, em seguida, curvou-se para terminar nas costas do capataz ancião. "Uou, isso é muito longo!" Haruhiro refletiu interiormente. Ele não precisava pensar, seu corpo se movia por conta própria, como se estivesse sendo controlado por algum passageiro invisível. Primeiro ele esfaqueou sua adaga nas costas do trabalhador, e depois o ancião. Haruhiro não conseguia descrever o que sentiu quando sua lâmina perfurou ambos os kobolds em pontos fatais. Era como um aperto repentino em seu peito, e no momento em que recuperou a consciência, os kobolds estavam mortos. Enquanto os alvos de Haruhiro foram atingidos, Mogizo finalizou outro com sua assinatura, golpe de fúria. Merii bateu outro com seu cajado e Shihoro seguiu com eco sombrio. Yumi pressionou o ataque com golpe de varredura e corte cruzado, em conjunto. Mogizo em seguida finalizou, utilizando golpe de fúria, novamente. "Droga!" Hanta gritou, enquanto ele era forçado a voltar pelos ataques do kobold. Haruhiro não respondeu, mas se aproximou das costas do kobold. Ele o agarrou por trás, puxou-o para o chão e empurrou sua adaga na garganta, a técnica, Viúva Negra. "Vou curar você", Merii disse, ajudando Hanta a se levantar e lançando um feitiço de cura mágica imediatamente. Hanta olhou para Haruhiro de soslaio, com os ombros agitados. "Não grite meu nome assim de repente. Você quase me matou de susto, seu idiota." Apesar de sua bravura, Hanta parecia muito desgastado. Merii estava concentrando seus esforços para curar uma ferida particularmente profunda em seu braço esquerdo, mas seu rosto também estava rasgado. Foi difícil para Haruhiro ficar com raiva, vendo Hanta naquela condição. "Desculpe", ele disse sinceramente. Hanta desviou o olhar. "Ei!" Yumi se dirigiu para o outro lado para ver melhor o rosto de Hanta. Os olhos dela se arregalaram de surpresa. "Hanta, você está chorando." "Não, eu não estou", Hanta retrucou com veemência. "Mas você está com os olhos todos aguados." "Isso é porque dói em todos os lugares", Hanta insistiu. "Não é preciso agir como se alguém o ajudasse por suas cuecas", disse Yumi. "Você está vivo e todos somos capazes de nos ver novamente." "Eu realmente esperava que sim." "Não. Quero dizer", Hanta rapidamente ficou nervoso. "Quero dizer, eu não quis dizer que eu queria ver vocês novamente. Quis dizer que pensei que nunca mais veria seus rostos e meu peito ficou todo. Meu peito ficou o que Yumi pressionou, ficou todo apertado como se seu coração estivesse quebrando." "Calhe a boca", disse Hanta,
Eu não quero ouvir isso de alguém que tem um tabu de lavar como peito. Não chame Yumi de tabu de lavar, Yumi guinchou. Eu chamo você como eu quiser. Se eu quiser chamar você de tabu de lavar, eu chamo. Tabu de lavar. Tabu de lavar. Tabu de lavar. Fique quieto, ordenou Merin, agarrando Hanta sob o queixo. Fique em silêncio. Ou você prefere não ser curado? O rosto de Merin era inexpressivo, seu tom era liso, e isso a deixava intimidante. Não, Hanta sentou-se ereto, sinto muito. Agora você a deixou com raiva, e o me provocou, invocando um brilho de Hanta, mas nada mais. Hanta teve medo de Merin e permaneceu absolutamente quieto. Eu estou muito feliz, disse Shihoru, afundando no chão. Mogizu deu um suspiro pesado, eu também. Não podemos baixar a guarda, no entanto, pensou Haruhiro. Não em um momento como este. Eles tinham que ficar alertas nessa situação. O seu pior inimigo aproveitaria qualquer erro cometido quando deixassem a guarda baixa. Haruhiro passou os olhos pela área. Lá. Ele estava certo. 2, talvez 3 kobolds, saltando de uma cerca à distância. Se isso fosse tudo, a equipe seria capaz de limpá-lo sem problema, mas não havia garantia de que não viriam mais. Merei, como está Hanta? Perguntou Haruhiro. Ele vai ficar bem, disse ela. Ok, vamos embora então. Hanta, levante-se, você pode correr. É claro que posso. Com quem você pensa que está falando, seu idiota? Quem você está chamando de idiota? Você deveria estar agradecendo-me por te salvar, seu burro. Haruhiro pensou, mas não disse. Eu me disse uma vez que nada poderia ser feito por como Hanta é, pois Hanta sempre seria Hanta porque ele era Hanta. Haruhiro concentrou-se enquanto concordou com ela no momento, e deixou para lá. Um longo e afiado uivo encheu seus ouvidos. Esse uivo particular era o alarme dos kobold e era exatamente o que Haruhiro pensava que aconteceria. Bom, eles já começaram a correr por causa disso, mesmo que isso não alterasse o fato de que eles estavam sendo perseguidos. Novamente. Claro que ainda era uma situação assustadora, mas o excesso de reação representava um perigo muito maior. Vamos voltar para o terceiro andar, Haruhiro decidiu. Sinto muito, Merin, mas você pode assumir a liderança. Eu não conheço o caminho tão bem quanto você. Leve-nos para o poço mais próximo. Sim, veio a voz de Merin. Hanta, fique com Mogizu e olhe as costas. Que bom, gritou Hanta, mas ainda me incomoda de receber ordens de você. Pare de responder o tempo todo, e me orientou, dizendo o que Haruhiro estava pensando. Graças a isso, Haruhiro não ficou tão irritado como sempre fazia. Com Merin liderando, seu caminho estava claro e verdadeiro. Haruhiro percebeu isso inconscientemente. Talvez ela sempre teve o desejo de voltar aqui, portanto, ela tinha vindo construir um sistema e estradas dentro da mina uma e outra vez em sua cabeça. Uma vez ela disse que queria seguir em frente, para ser livre deste lugar. Haveria alguma coisa, algum negócio inacabado para ela fazer aqui. Algo que ela sempre esperava fazer, mas nunca mencionou? Para Haruhiro, teve que se vingar. Em outras palavras, eles chegaram ao poço. As meninas foram em primeiro lugar, seguido por Hanta, Mogizu, e Haruhiro finalmente alcançou o topo. Por que não estamos lutando? Protestou Hanta, mesmo depois de tudo que tinha acontecido. Haruhiro, tanto quanto ele confiava em seus colegas de equipe, não queria tomar riscos desnecessários. Quando chegaram ao terceiro andar, os sinais de perseguição dos kobolds desapareceram. Todos estavam exaustos, então eles procuraram uma área relativamente oculta sem flores brilhantes onde eles pudessem descansar. Ou era o plano, pelo menos. Estava escuro. Completamente, totalmente escuro, que não se podia ver qualquer coisa, como se de repente fosse cercado por uma poça de escuridão. Haruhiro de repente parou. Espere. Vocês ouviram alguma coisa? Aquele som.
som, repetiu Shihoru, esticando o pescoço. Ele apurou os ouvidos. Claque, claque. Ele podia ouvi-lo. Claque, claque, claque. Claque, claque. Um som fraco. Mas algo estava se movendo. Não era um kobold. Isso não soava como um kobold. Espere, disse Hanta, em seguida, correu a algum lugar. Ele voltou momentos depois com um pacote de flores brilhantes em seus braços e começou a colocar 2 punhados de cada vez, em um círculo além da escuridão em torno deles. Os cachos de luz das flores brilhantes revelaram pegadas. Fã, Mogizo recuou, fantasmas. Yumi soltou um grito e saltou para trás, caindo em Hanta e se agarrando a ele. Quando ela percebeu quem era, ela soltou-se tão rapidamente. Não tente nada engraçado, Yumi disse. Você que me agarrou em primeiro lugar, Hanta disse de volta. Você acha que eles podem ser? Shihoru agarrou ainda mais forte seu cajado, sua respiração pesada, exoesqueletos. Sim, disse Meri, um passo à frente. Quando Meri bateu no chão com a ponta do cajado, um tipo de som reverberou através do ar. Quando a transformação começa pela primeira vez, a maldição do rei imortal respira vida falsa em um cadáver, explicou Meri. Os esqueletos são o que eles se tornam quando sua carne começa a apodrecer e cair. Isso não pode ser. Haruhiro parou, em uma perda de palavras. Os esqueletos, as pessoas iluminado pela fraca luz das flores brilhantes, eles eram. Havia 3 deles. Cada um deles estava completamente vestido e equipado com armas e armaduras, mas sua carne, ou mais precisamente os seus ossos brancos amarelados e doentes, apareceram embaixo de suas armaduras. Um estava coberto de armadura, espada levantada. Outro, vestido como Haruhiro, com um punhal para se proteger. O último usava vezes mágica, acompanhado por um cajado. Há quanto tempo, pessoal? Disse Meri. Que tipo de expressão ela estava fazendo? Ela estava parada na frente dele agora, então o Haruhiro não conseguiu ver o rosto dela. Sua voz ainda era firme, como se estivesse casualmente saudando um velho amigo depois de muito tempo separado. Meri provavelmente se decidiu muito antes desse momento. Ela havia perdido 3 amigos aqui embaixo nas Minas Sirene. Ninguém disse nada sobre voltar e recuperar seus corpos. Mesmo que ela quisesse dar um funeral adequado em respeito pelos seus companheiros perdidos, a situação naquela época era provavelmente impossível. Ela não tinha escolha a não ser deixar os corpos para trás. Mas aqui, na fronteira de Gringar, um corpo não cremado em 3 a 5 dias após a sua morte é tudo o que precisa para a maldição do rei imortal começar a transformação em morto-vivo. Meri conhecia todo esse cruel destino que aguardava seus antigos companheiros. Mishiki. Og. Mutsumi, Meri sussurrou seu nome em voz baixa, sinto muito. Prepare-se, gritou Haruhiro quando viu o esqueleto mago, Mutsumi, levantando a vara. Uma pilha de ossos não deve ser capaz de falar. O esqueleto não tinha voz, mas de alguma forma todos ouviram sua voz, Deren, En. Isso soou mais como uma lufada de palavras de vento. Esta foi uma das coisas mais terríveis que eu ouvira. Todo mundo, esquive, Meri gritou quando ela pulou para o lado. Haruhiro e os outros fizeram o mesmo depois de uma fração de segundo, saltando para a direita e esquerda. O mago esqueleto continuou a cantar, vão. Aleve. Vento. Eles estavam sendo empurrados por uma rajada de vento, mas não um vento normal. Este foi o calor do fogo. Haruhiro levantou o braço para proteger o rosto. O vento era quase tão quente que queimaria. Escaldante. Calor que desafiava a crença. Se ele abrisse os olhos, ele tinha certeza que seus globos oculares iriam derreter. Provavelmente. Talvez não. Eu vou purificar eles dessa maldição blasfêmica, gritou Meri. Ao contrário do costume, Meri se moveu agressivamente para a frente do grupo. Eu preciso me aproximar. Não tem como parar ela. Haruhiro pensou.
não tinha sentido dizer a ela para parar apenas porque era perigoso. Agora, só podiam deixá-la fazê-lo à sua maneira. Tudo o que podiam fazer era apoiá-la. Mogizu, pegue o guerreiro. Hanta, o ladrão se ordenou Haruhiro. Mogizu confrontou o esqueleto guerreiro de Mishiki com um grito, balançando a espada. Eu tenho esse, Hanta gritou, saltando para o esqueleto ladrão Og. Yumi. Haruhiro lançou seus olhos na direção de Yumi. Meri provavelmente estava tentando purificar, em Mutsumi primeiro. Ele e Yumi tinham que ajudar, ou ela pode não ser capaz de atingir o seu feitiço. Certo, Yumi assentiu. Isto poderia ter sido inútil, considerando que o seu adversário era um esqueleto, mas Haruhiro gritou o mais alto que pôde com seus pulmões e atacou Mutsumi de frente. Yumi fez o mesmo. Mutsumi se moveu como se estivesse lançando outro feitiço, mas esquivou-se instantaneamente. O feitiço lançado anteriormente era provavelmente Sirocco, um feitiço de fogo. A magia do fogo era baseada em ofensas e focada na destruição, então ser atingido por um dos feitiços de Mutsumi significava problemas. Deren, Mutsumi cantou enquanto esculpiu um sinal elementar no ar com a ponta de seu cajado. Lá estava ele novamente. Deren, ele parecia o mesmo feitiço que ele recitou antes. Corra, gritou Haruhiro. Ele se esquivou à esquerda enquanto Yumi foi para a direita, correndo com tudo que tinham. Rig. Aleve. O quê? Fogo. Chamas. Atualmente, chamas reais. Uma cortina ardente na frente de Mutsumi. Este é, parede de fogo, gritou Chihiro surpresa. Ela levantou o próprio cajado e cantaram, Oroem Realectinendas. Este era o feitiço, ligação sombria, de Chihiro. A sombra elemental fixou-se no chão, exatamente onde Og estava prestes a pisar. O esqueleto ladrão pisou e encontrou-se incapaz de se mover. Muito bem feito, Chihiro, disse Hanta, estendendo a última sílaba enquanto avançava direto para o Og preso. Hanta desencadeou uma onda de ataques. Og, no entanto, era da mesma classe que Haruhiro. Ele apenas utilizou pancada para desviar a espada longa de Hanta. Se o ataque tivesse sido algo pesado, como a técnica de Mogizu, golpe de fúria, a técnica não funcionaria. Mas, como era Hanta, Haruhiro provavelmente seria capaz de desviar seus ataques. Não parecia que Hanta pudesse derrubar Og sozinho. A uma curta distância, Mogizu grunhiu enquanto enfrentava a espada de Mishiki com sua espada. Eles se pressionaram um contra o outro com terrível força. Mogizu pretendia torcer sua espada em torno de Mishiki e acompanhar com um golpe em espiral, mas Mishiki também era um guerreiro e sabia as mesmas técnicas. Isso significa que, no presente estado de coisas, Mogizu teria uma luta dura em suas mãos. Que o que vamos fazer agora? Perguntou Yumi, parando em frente à parede de fogo. Mutsumi estava do outro lado, mas não podia ver por trás das chamas. Eu não tenho certeza, Haruhiro recuou, tentando evitar um raio de luz lançado por trás da parede. O feitiço bateu na cara dele. Por um segundo, ele realmente achou que estava morto. Mas ele não estava. Ele se sentiu como se tivesse tomado um gancho no queixo, e apesar de doer para caralho, ele não estava gravemente ferido. Isso era míssil mágico. Ah! Gritou Yumi. Ela havia sido atingida pelo feitiço também. Os raios de luz do míssil mágico estavam voando por toda parte. Haruhiro saltou longe da parede de fogo, incapaz de fazer qualquer coisa, além de evitar ser atingido por um feitiço. Ele nem sabia que feitiços poderiam ser combinados desta maneira. De repente, Mogizu gritou. Mogizu caiu. Foi a primeira coisa que veio à mente de Haruhiro. Não, parece mais como se Mogizu conseguiu apenas evitar ser atingido. Mishiki. E esta técnica? Haruhiro só percebeu um breve vislumbre, mas pareceu que Mishiki tinha feito uma pancada dianteira enquanto trazia a espada ao mesmo tempo.
Deve ter sido uma habilidade de guerreiro, mas Haruhiro não sabia que guerreiros poderiam possuir tais técnicas acrobáticas. Mogizu imediatamente se moveu para contra-atacar, mas Michiki pulou rapidamente, e os dois ficaram paralisados novamente. Michiki. Tão forte. Ele era mais ágil e suas técnicas eram melhores que as de Mogizu, embora em termos de força eles fossem bem parecidos. Se a luta permanecesse 1 a 1, Mogizu acabaria por estar em desvantagem. Ele já estava começando a ser empurrado para trás. Se Mogizu caísse, ninguém mais poderia ser capaz de segurar Michiki. Claro, eles tinham a vantagem em números, mas isso não significava nada, se seus oponentes conseguissem derrubá-los 1 por 1. Eles precisavam do apoio de Mogizu. No momento em que Haruhiro chegou a esta conclusão, Chihiro lançou outro feitiço. Oroemi Reactive Eldas. Eco sombrio. A sombra elementar parecida como uma alga, atingiu Michiki no ombro. Mas isso não era suficiente. O feitiço deve ter feito Michiki tremer, mas com certeza não parecia fazer algo significativo. Talvez, Eco sombrio, fosse menos eficaz em esqueletos. Chihiro, use, ligação sombria, disse Haruhiro. Ao mesmo tempo, Hanta gritou, o feitiço já foi usado. Haruhiro olhou e viu que Hanta estava certo. Og estava se movendo quase livremente de novo, movendo-se em torno de Hanta, parecendo jogar com ele. A duração do ligação sombria era de cerca de 25 segundos. Já fazia tanto tempo. Não, Haruhiro sentiu que tinha sido menos do que isso. Ele não era realmente um especialista em magia, mas, até onde sabia, a magia funcionava melhor em alguns tipos de adversários do que outros. Dependendo da força de vontade do conjurador, entre outros fatores, um feitiço às vezes poderia ser menos efetivo. Agora. Oroemi Reactive El Chihiro lançou, ligação sombria, mais uma vez, novamente no local onde Og estava prestes a pisar. Desta vez, ele viu através dela. Ele atravessou o local no chão, onde a sombra elemental se fixou e pressionou o ataque contra Hanta. Enquanto tudo isso estava acontecendo, os raios do míssil mágico nunca pararam de sair da parede do fogo. Haruhiro foi forçado a continuar esquivando-os. O que vamos fazer? Mutsumi Merin gritou o nome de seu amigo. Espere, Merin gritou Haruhiro em descrença, o que você? O que ela estava fazendo? O que diabos ela estava pensando? Merin tinha saltado diretamente na parede de fogo. De jeito nenhum. Ela iria ser queimada até ser torrada. Ela ia morrer, fazendo algo louco assim. Haruhiro queria parar, mas não havia nenhuma maneira que ele pudesse alcançá-la a tempo. Ela desapareceu atrás das chamas. Olos, sob a graça divina do Senhor Luminoso. Purificar. Haruhiro ouviu a voz de Merin e momentos depois as chamas começaram a cessar, em seguida, elas desapareceram completamente. Merin se agachou. Aos seus pés, o cajado de um mago rolou no chão perto das vestes de um mago, chapéu e uma pilha de cinzas. A voz de Haruhiro ficou presa na garganta. Ele não tinha palavras para isso. Está tudo bem, disse Merin, ficando de pé. Está tudo bem? Haruhiro pensou consigo mesmo. O que estava bem aqui? Nada. Nada estava bem agora. Seu cabelo tinha sido chamuscado, com o rosto vermelho e outros locais queimados vivos. Mas não era só isso. Mutsumi era seu companheiro de equipe, talvez eles eram até mesmo amigos, e com suas próprias mãos, Merin tinha. Ela tinha. Como isso está bem? Como alguém poderia dizer que estava? Mas qualquer tipo de conforto poderia vir mais tarde. Yumi, Chihiro, vá até o Mogizu, disse Haruhiro. Entendi, respondeu Yumi. Tudo bem, disse Chihiro. Deixando as duas para apoiar Mogizu, Haruhiro concentrou-se em ocupar uma posição atrás de Og. Mas Og também era um ladrão, ele moveu-se agilmente, mantendo Hanta sob controle, enquanto não deixava com que Haruhiro ficasse atrás dele.
Ele é mais habilidoso do que eu, Haruhiro percebeu. Apesar de ser um esqueleto, as habilidades motoras de Og eram muito superiores. Os esqueletos devem ter mantido as mesmas habilidades que tinham antes de se tornarem mortos-vivos. Haruhiro poderia perder, talvez até muito fácil, se eles estivessem face a face. Eu odeio fazer isso para você, Og, já que você é um velho amigo de Meri em tudo. Sim, sou mais fraco do que você, mas sinto muito, companheiro, não estou lutando sozinho. Hanta gritou Haruhiro. Vamos, Hanta disse bruscamente. Hanta e Haruhiro trocaram de lugares. Ambos estavam surpreendentemente em sintonia um com o outro desta vez. Os instintos de Hanta eram bons. Og pareceu confuso por um momento, enquanto tentava encontrar Hanta novamente. Ao descobrir a abertura, Haruhiro atacou. Og desviou-se com pancada, depois contra-atacou, e desta vez foi a vez de Haruhiro usar pancada. Quando Og atacou, Haruhiro usou pancada. Quando Haruhiro atacou, Og usou pancada. Em torno da quarta vez que trocaram pancada, Og fez algo que fez o sangue de Haruhiro correr frio. Pouco a pouco, Og estava modificando sua habilidade, pancada, para que, na quarta vez, eles se chocassem. Og veio perigosamente perto de fazer Haruhiro soltar sua arma. Eu estava certo, pensou Haruhiro. Eu não posso ganhar contra ele. Mas eu não preciso. Haruhiro de repente avançou e empurrou seu punhal. Pancada era, na melhor das hipóteses, uma técnica de defesa feita para bloquear o ataque do oponente. Para implementar isso, você tinha que gastar a sua concentração toda sobre os movimentos do adversário por pelo menos um momento. A técnica tornava-se quase um instinto uma vez que você se acostumasse a usá-la, e executar ela se torna banal. Em outras palavras, você acaba por usá-la automaticamente, sendo uma coisa boa ou não. Og usou isso agora, contra o ataque súbito de Haruhiro. Tome isso. Hanta entrou por trás, seu ataque diagonal cortante impecavelmente cronometrado. Sua longa espada ligada à perna direita de Og. Para ser honesto, calafrios desceram na espinha de Haruhiro. Ele e Hanta não tinham coordenado nada com antecedência, mas ainda assim. Hanta, você sabia exatamente o que eu estava pensando. Isso fez Haruhiro se sentir um pouco sujo, na verdade. Og chamou Meri. Com uma perna quebrada, esqueleto Og não era mais capaz de levantar-se. Meri se aproximou dele agora. Olhos, sob a graça divina do Senhor Luminos. Purificar. Haruhiro não tinha certeza se era bom ou ruim ele testemunhar o que se desenrolava à sua frente. A luz cegante envolveu Og e momentos depois, seu corpo, ou melhor, seus ossos, desmoronaram lentamente em pó. A visão fez o coração de Haruhiro doer e quase trouxe lágrimas aos olhos dele. Talvez fosse um alívio para Og, ser libertado da maldição por seu companheiro. Mas para Haruhiro, não era nada para se sentir feliz, porque para Meri, deve ter sido quase insuportavelmente cruel. Meri agachou perto da pilha de cinzas que antes era Og e pegou um punhado. Não importa o quão forte ela apertasse seu punho, as cinzas continuaram derramando a partir das aberturas entre os dedos. Sem olhar para cima, ela balançou a cabeça. Só falta Mishiki agora, disse ela. Oi, Hanta apontou a ponta de sua espada para Meri. Haruhiro não tinha ideia de por que ele faria uma coisa dessas. Hanta continuou, você tem todos nós agora. Não se esqueça disso. Haruhiro entendeu o ponto que Hanta estava tentando apontar, mas ele tinha a sensação de que havia maneiras mais suaves e mais apropriadas de colocá-lo. E por que ele precisou apontar sua espada para ela também? Haruhiro não persistiu, porque Meri olhou para Hanta. Você está certo, ela disse com um leve sorriso. Haruhiro, gritou Chihiro. Vamos acabar com isso, disse Haruhiro, voltando-se para Mishiki. Mogizu recuou continuamente dos ataques de Mishiki, enquanto Yumi e Chihiro tentaram apoiá-lo, mas foi em vão. Mesmo se Chihiro tentasse invocar
Ligação sombria, poderia falhar se Mogizu fosse pego em seu lugar. Agora é a minha vez. Hanta atacou Mishiki pelo lado. Mishiki bloqueou facilmente, mas isso deu ao exausto Mogizu a chance de tomar um fôlego. Haruhiro se colocou nas costas de Mishiki. O guerreiro esqueleto era ágil, mas não tanto como Og. Hanta estava atacando com tudo que tinha. Mogizu possuía uma certa graça quando lutava em conjunto com a equipe. Ele era bastante habilidoso em coordenar com todos os outros. Eles poderiam fazer isso. Agora, Haruhiro chegou nas costas de Mishiki. Como Mishiki era um esqueleto, era inútil esfaqueá-lo. Então o Haruhiro foi para o pescoço em vez disso. Ele agarrou o crânio de Mishiki com uma mão e a vértebra do pescoço com a outra e torceu em direções opostas. Mogizu seguiu esmagando o braço direito de Mishiki com sua espada bastarda, forçando Mishiki a soltar sua arma. Olus, sob a graça divina do Senhor Luminoso, Mirio invocou. Ela apoiou os dedos de uma mão, formando-os em um pentágono em sua testa e apertou o dedo médio entre as sobrancelhas para completar um hexágono, o símbolo do Senhor Luminoso. Ela então levou a palma da mão em direção a Mishiki. Purificar. Apesar de quão brilhante era uma luz triste. Mishiki começou a desmoronar nos braços de Haruhiro. Era estranho, como nada além das cinzas permanecia de seu corpo. Mas tinha sido o mesmo para Manato. Era o mesmo para todos, uma vez que eles morreram. Foi o que a morte significou no final. A luz desapareceu e Haruhiro caiu no chão. Ele não podia dizer nada, ele não podia pensar, nenhuma só coisa veio à mente. Meri se agachou na frente dos restos de Mishiki. Mogizu e Hanta ainda estavam de pé, como Yumi. Chihiro segurou o chapéu com uma mão, respirando com dificuldade. Está feito, Hanta disse simplesmente. Sim, Meri pegou um punhado de cinzas de Mishiki e fechou os olhos. Com isso, está terminado de uma vez por todas. Eu fiz o que eu tinha que fazer. E eu consegui fazê-lo por causa de todos vocês. Obrigado. Ele era forte, Mishiki. Mogizu suspirou. Eu tenho que ficar mais forte também. Chihiro assentiu enfaticamente. Eu quero feitiços mais ofensivos. Eu vou aprender magia ofensiva. Eu tenho que aprender. Hanta bufou novamente e puxou o queixo, pensativo. Talvez eu faça uma técnica de matança secreta que seja perfeita para mim. Aqui vai ele de novo, dizendo coisas estúpidas. Esta foi fácil de deixar passar. Yumi quer um lobo como companheiro. Yumi disse, um filhote lobo custa 1 ouro, mas levará tempo até que ele fique grande. O que você pretende fazer até lá? Haruhiro arriscou tentativamente. Yumi inclinou a cabeça para um lado, deve ficar comigo, ou então não vamos nos unir. Acho que só vou carregá-lo no meu bolso. Será que vai caber? Perguntou Meri. Yumi atingiu o bolso da camisa. Yumi bateu no bolso da camisa. Não sei, talvez seja um pouco pequeno, afinal. Ou talvez eu compre uma bolsa para filhotes. Hanta, como de costume, arruinou o clima interceptando, essa será uma grande bolsa para carregar. Yumi vai carregá-la, então, porque Hanta se importa, disse Yumi. Yumi nunca irá deixar Hanta tocá-lo. Por que não? Disse Hanta, eu não vou machucá-lo acariciando-o. De qualquer modo, ele se tornará mais forte com certeza. Não, eu não vou deixar, disse Yumi. Sim, você vai. Não. Não vou deixar. Vai. De jeito nenhum. Droga, vai sim, idiota. Você sabe, Haruhiro cortou com um sorriso irônico, eles dizem, não conte com suas galinhas antes que elas tenham sido chocadas. Ele soltou um suspiro e deixou, mas tanto faz. Tornar-se mais forte, hein? Mais forte. O que isso significa para ele? O que isso significou para ele? Claro, ele tinha algumas habilidades em mente que ele gostaria de adquirir, mas ele não pensou que de repente o tornaria dramaticamente mais forte. Trabalhar na refinação de punhalada pelas costas e Viúva Negra
tinha seus limites também. Em qualquer caso, elevar suas habilidades de combate era importante para seu próprio bem, mas se ele se tornasse um líder melhor, isso resultaria em aumentar o nível do grupo como um todo. Ele tinha a sensação de que tais avanços não eram visíveis a olho nu. Mas isso foi bom, Haruhiro era o melhor para papéis de bastidores, afinal. Mirai, Haruhiro começou. Sim, disse Mirai. Isso está realmente bem? Quero dizer, não recebendo uma lembrança ou algo assim. Para voltar com você. Ah, disse ela, piscando rapidamente como se pega de surpresa com a pergunta, eu não tinha pensado nisso. Tem razão. Acho que vou fazer isso. Quando voltar a Altana, eu tenho que deixar Hayashi saber também. Sim, Haruhiro assentiu, certo. Tenho certeza que ele vai ficar aliviado ao ouvir a notícia. Eu espero que sim. Mirai começou a olhar através do equipamento sobrante de Mishiki. Haruhiro estava tentado a pedir-lhe para curar aqueles que precisavam, mas se deteve. Provavelmente era melhor não perturbá-la enquanto ela estava com os últimos restos de seus preciosos amigos, Mishiki, Ogi e Mutsumi. Tem sido um dia difícil, sussurrou Chihiro. Verdade, disse Yumi, girando os ombros lentamente. Nós não estamos fora disso ainda, Haruhiro lembrou, com o cuidado de não fazer parecer uma bronca. É melhor não deixar nossas guardas baixas até que voltemos para Altana, não que eu pense que vamos ter mais problemas. Nós podemos, Hanta riu desagradável, quem sabe? Haruhiro desejou que Hanta ficasse quieto. É porque ele disse coisas assim que os problemas sempre os encontraram. Um arrepio subitamente correu pela espinha dorsal de Haruhiro. Ele se virou para olhar para trás. Começou Haruhiro. O Hanta virou também, uau! Não é bom, disse Mogizo. O Yumi parecia aturdida. Chihiro deixou escapar um pequeno suspiro. Não pode ser, Mirai sussurrou. Por que agora? De todas as vezes, por que agora? Não que existisse um bom momento para isso. Kokora Haruhiro não conseguia pensar em mais nada para dizer. Ele estava vindo. Ele estava aqui. O quê? Vamos, não faça isso. O que diabos? Pelo manchado preto e branco, tão grande que era difícil acreditar que ele era um kobold, segurando uma enorme espada de espessura grossa que se parecia com um talhador de carne. Deat-pat. O monstruoso kobold soprou em respirações pesadas quando ele correu, a saliva escorrendo pelo queixo em córregos, e os olhos vermelhos de sangue brilhavam quando ele fechava. Deat-pat tinha 3 minions kobold anciãos com ele, cada um equipado com armaduras de placas e elmos completos, espadas e escudos redondos. De jeito nenhum, eles poderiam vencer uma luta contra eles. Mas eles poderiam virar as costas e correr. Não. Se eles virassem as costas, eles simplesmente seriam cortados, um por um. Haruhiro não quer que isso aconteça, mas ele não viu outra alternativa. E se ficar era a única opção, então ele não podia deixar ser mentalmente derrotado antes mesmo da batalha começar. Eles tinham que vencer, e para vencer, eles tinham que... Mogizo, desculpe, mantenha o Deat-pat ocupado. Todos os outros, vão nos anciãos, disse Haruhiro. Em seu estado de pânico, Haruhiro não ouviu suas respostas. Ele não conseguiu evitar. Isso não mudou que eles tiveram que derrubar os minions o mais rápido possível. Depois que os kobolds anciãos caíssem, a verdadeira luta começaria. Oroemi Helmectinen da Chihiro invocou, ligação sombria, segurando um ancião. Graças a isso, Haruhiro foi capaz de se acalmar um pouco. Hanta, cuide de um sozinho. Yumi e eu vamos cuidar do outro, disse Haruhiro. Ambos gritaram em consentimento. Eu ajudo também. Mirai segurou seu cajado pronto, seguindo-o logo atrás de Haruhiro e Yumi. Haruhiro estava prestes a detê-la, mas decidiu não fazer. Até que os minions estivessem mortos, talvez fosse melhor ter Mirai lutando ativamente também. Depois de cuidar dos anciãos,
ela poderia voltar para as costas novamente. Sim, isso era bom. Obrigado! Mogizu desencadeou, golpe de fúria, com todas as suas forças. Deatipati, manipulando sua espada de picador de carne como se fosse feito de papel alumínio, desviou o ataque de Mogizu com facilidade e contra-atacou imediatamente. A força por trás do golpe era monstruosa. Deatipati continuou com vários golpes, e Mogizu mal conseguiu bloquear. Se qualquer um desses golpes passassem por sua guarda, poderia ser fatal para Mogizu, com ou sem armadura. Isso assustou muito Haruhiro, mas Mogizu deve ter ficado ainda mais aterrorizado. Ele não conseguiu pensar agora sobre Mogizu, ele tinha que encontrar uma maneira de bloquear o medo de Mogizu. Mas havia algo mais que ele tinha que fazer. Não, esta não era a questão agora. Ele já tinha outra coisa para lidar. Os dois minions anciãos ignoraram Deatipati e Mogizu, sua atenção focada inteiramente em Haruhiro e os restantes membros do grupo. Corte de ódio, Hanta saltou para o Minion C, e recuou de volta. Estou indo, disse Haruhiro, correndo atrás de Yumi e carregando diretamente para o Minion B. No entanto, ele não tinha a intenção de atacá-lo. O Minion B ergueu sua espada repetidamente, e Haruhiro usou pancada para desviar e desviar novamente. Enquanto o Minion B teve sua atenção em Haruhiro, Yumi e Meri o flanquearam de ambos os lados e atacaram simultaneamente. Corte cruzado. Esmagar. O Minion B bloqueou um com a espada e o outro com o escudo, mas perdeu o equilíbrio. Agora, pensou Haruhiro. Ele se moveu habilmente atrás do Minion B e usou Viúva Negra. Agarrando-se pelas costas, levantou a viseira de seu elmo, mergulhou a adaga no olho direito do ancião, torceu-a e depois puxou-a para trás antes de se afastar. Ele ainda não estava morto, então o Meri o acertou com seu cajado, enquanto Yumi chutou no chão. Ele não se levantou. Só mais dois. Suas opções estavam em matar o Minion A, que ainda estava preso no lugar pela ligação sombria de Shihoro, ou ajudar Hanta com o Minion C. Haruhiro não hesitou em ir para Minion A, e Yumi e Meri seguiram sua liderança. Não podia se mover, então a luta deve ser fácil. Yumi e Meri estavam logo atrás dele enquanto ele circulava pelas costas de Minion A e executou Viúva Negra. Os três mataram da mesma forma que mataram o Minion B, então foram para Minion C. Ele provavelmente estava tendo o tempo mais difícil de todos. Todo golpe da lâmina de cortar carne do Deatipati trazia Mogizu para um joelho. Ele estava de alguma forma encontrando uma maneira de ficar de pé entre os ataques, mas Haruhiro sabia que ele não poderia aguentar mais por ele mesmo. Eu vou terminar isso sozinho, gritou Hanta. Haruhiro hesitou por um momento antes de responder. Obrigado, ele confiou em seus companheiros. Ele acreditava em Hanta. Meri, volte, ele ordenou, enquanto ele e Yumi se mudaram para envolver o Deatipati pelas costas e laterais. A questão era, mesmo com os dois ajudando, poderia ser capaz de manter Deatipati contido. Por que ele estava se sentindo tão intimidados? Deatipati tinha suas costas viradas para o Haruhiro agora e nem sequer estava pensando em lançar um olhar de volta. Apesar disso, Haruhiro não teve a menor ideia de como deveria fazer seu ataque. Parecia que nada que ele pudesse jogar no monstro seria eficaz. Não importava. Eficaz ou não, ele teve que tentar. Não tinha o que fazer agora. Eles estavam comprometidos com isso. Ele tentaria. Punhalada pelas costas. Em primeiro lugar, ele deve tentar pelo menos. A próxima coisa que ele viu, ele estava no chão, caindo para trás. Ele teria sido chutado pelo Deatipati enquanto ele estava se aproximando para atacar. Ele vagamente lembrou algo assim, mas ele não tinha certeza. Ele estava ferido. Ele tentou se levantar. Seu corpo estava dolorido por toda parte e sua cabeça ainda estava girando um pouco, mas ele se sentia um pouco bem. Provavelmente. Ele realmente não podia dizer. Tome isso, isso e isso e isso. Hanta atacou com uma rápida sucessão de golpes,
tirando a espada e o escudo das mãos do Minion C com um grito. Ele bateu com o ombro dele, levando-o ao chão. Isso não era nada mais do que uma exibição de força bruta, mas funcionou. Hanta usou sua espada para remover o elmo da cabeça do Minion C e empurrou profundamente na garganta do kobold. Haha! Outro vício para mim! Ele declarou. Haruhiro não podia acreditar que Hanta poderia pensar em colecionar vícios em um momento como este. Mas, embora houvesse muito a dizer sobre sua falta de caráter, Haruhiro teve que admitir que Hanta era bastante confiável. Só falta o Deathpat agora, gritou Haruhiro tão duro quanto podia, tentando elevar o moral. Mas uma parte dele sabia que era inútil. Haruhiro ouviu o grito gutural de Deathpat, Rogawa. 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 E então, Mogizo foi completamente dominado. Claro que Haruhiro, Yumi e Hanta queriam chegar ao auxílio de Mogizo, mas havia algo que os reteve. Um ar de intimidação, ou algo assim. Foi realmente por uma razão tão incerta e pouco clara. Não. Foi a forma que o Deathpat se movia, dinâmico e rápido. Ele avançou e saltou como se tivesse molas instalados nas pernas, tudo ao mesmo tempo que lidava habilmente com sua arma de cortar carne. E ele nunca parou de se mover, então era difícil encontrar uma abertura para atacar. Tinha que haver algum padrão ou hábito que pudessem explorar. Haruhiro e os outros só tinham que encontrá-lo. Mas ninguém teve tempo de analisar cuidadosamente e separar por partes seus movimentos. Oroemi Reactive Eldas veio, eco sombrio, de Shirodo em um bom tempo, mas isso não foi suficiente. Deathpat brandiu a espada com um rugido e habilmente quebrou a sombra elemental parecida com uma alga marinha pela metade, fazendo desaparecer. Foi então. Era muito pequeno para ser chamado de abertura, mas foi então que Mogizo o atingiu. Pela primeira vez desde que a luta começou, ele partiu para a ofensiva. Ele estava completamente sem fôlego e ferido por toda parte, mas Mogizo deve ter sabido que ele seria cortado com certeza se ele abusasse mais. Ele não teve escolha senão ter uma chance e entrar. Mogizo tomou uma decisão calculada e Haruhiro achou que estava bem. Nenhuma outra conclusão foi possível. Mas assim que esta conclusão atravessou sua mente. Groa! Deathpat gritou e bloqueou a espada bastarda de Mogizo, não com a sua espada, mas com o braço esquerdo. O quê? Isso é mesmo possível? Haruhiro pensou. Ele estava completamente e absolutamente chocado, Mogizo provavelmente ainda mais. Surpreso ou não, isso não iria mudar o que aconteceu em seguida. Deathpat trouxe sua espada para baixo cruelmente no ombro esquerdo de Mogizo. O rasgo entre a folha de placa da armadura, a cota de malha de baixo, e de baixo e de baixo e de baixo. Mogizo ou Hanta avançou no Deathpat. Merda! Hanta não estava pronto para assumir um adversário como Deathpat. O grande kobold brandiu a espada para Hanta com força suficiente para esmagar e cortá-lo pela metade. De alguma forma, Hanta abaixou a tempo de evitar o golpe. Boa jogada! E graças à intervenção de Hanta, Mogizo conseguiu se afastar e ter uma certa distância entre ele e Deathpat. No entanto, sua ferida parecia horrível e estava sangrando pesadamente. Merei, cure Mogizo. Haruhiro não precisava dizer, Merei já estava indo nele. Ela lançou um feitiço de cura sobre ele de imediato, mas levaria tempo para trabalhar. Eles tiveram que comprar mais tempo para ela. Yumi desenhou seu arco em algum ponto e agora soltou uma flecha no Deathpat. A uma distância tão próxima, era impossível perder. A flecha se enterrou no lado do chefe kobold. Deathpat rugiu e voltou sua atenção para Yumi. Você não tem tempo para olhar para longe, gritou Hanta, atacando novamente. Deathpat bloqueou a espada longa de Hanta com facilidade, em seguida, foi atrás de Yumi violentamente. Yumi, é claro, correu. Uau, horrível, 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 Yumi gritou, jogando o arco para longe e usando a habilidade de rotação dos ratos do fosso para fugir.
Haruhiro seguiu Deatipati, mas não conseguiu recuperar o atraso e não era apenas agora, Haruhiro não conseguiu entrar em posição desde o início. Merda, Haruhiro grunhiu. Ó trevas, ó senhor da corrupção, Hanta lançou um feitiço, convite sombrio. Um torso humano sem cabeça roxo escuro. Tinha 2 olhos como poços e um rasgo pela boca. Um demônio. Zodiac. Pegou. Zodiac comandou Hanta. Não quero. Não quero. Não quero. Não quero. Que. Eu sabia, Hanta suspirou. Haruhiro nem sequer podia começar a expressar o quão assombrado ele estava. De todos os idiotas, preguiçosos, ele nem sequer tinha palavras. Yumi gritou quando Deatipati a chutou. Era forte, e a enviou voando. Demônio estúpido. Venha aqui. Hanta pegou o Zodiac pelo braço e puxou-o para perto. Haruhiro nem sabia que os demônios poderiam ser agarrados assim. Hanta então virou para Deatipati e lançou o Zodiac no Deatipati com todas as suas forças. Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder. Vai se fuder, gritou o diabo. O demônio atingiu Deatipati no rosto. Exceto que não foi realmente atingido igual a ficar preso. Deatipati imediatamente tirou o demônio e o afastou, mas esse momento de falta de atenção deu a Hanta a chance de chegar novamente com impulso de raiva. O ataque foi direto para a garganta do chefe kobold, mas Deatipati torceu o suficiente para que a long sword de Hanta apenas raspasse alguns centímetros do pelo ao lado do pescoço e entortasse a pele um pouco. Enquanto o sangue não pulverizava por todo o lado, Deatipati estava sangrando um pouco. Sim. Haruhiro pensou. Eles finalmente acertaram ele. Deatipati não era invencível e esta não era uma luta perdida depois de tudo. Eles poderiam fazer isso. Ele era um adversário com que poderiam lutar se eles fizessem as coisas da sua maneira. Haruhiro tinha a sensação de que talvez eles poderiam até ganhar. Este sentimento evaporou no momento seguinte. Deatipati soltou um grito horrível. A cor de seus olhos mudou. Até apenas um momento atrás, a luz que brilhava nos olhos era de alguma forma uma sombra diferente. De repente, em menos de uma fração de segundo, Hanta estava caído e imóvel no chão. O que aconteceu? Haruhiro não conseguiu ver. Tudo que ele viu foi a forma de Hanta propensa ao chão, seu corpo em um bando de sangue, e Deatipati levantando sua espada acima de sua cabeça para entregar o golpe final. Algo agarrou no seu braço com a espada, uma forma roxa escura. Haruhiro não podia acreditar nos olhos dele. Zodiac, Haruhiro murmurou. Que? O demônio riu. Deatipati meio rosnou, meio zombou como se tivesse dizendo você está no meu caminho. Agarrou o demônio como uma águia agarraria sua presa, e bateu no chão. Com um som sibilante, o demônio evaporou-se e desapareceu. Graças à interferência de Zodiac, a vida de Hanta foi salva. Quando o Deatipati ergueu sua espada mais uma vez e voltou sua atenção para terminar com Hanta, Mogizo pulou e bloqueou a espada de cortar carne do kobold, justo quando o Deatipati estava abaixando ela. O que teria acontecido se o Zodiac não tivesse obstruído Deatipati quando ele o fez? Mogizo provavelmente não teria chegado a tempo. Zodiac acabou de salvar a vida de Hanta. Chihiro estava ajudando Yumi a se levantar, mas ela tinha uma mão pressionada à sua cintura e estava claramente com dor. Mogizo, mesmo quando ele estava sendo devastado lentamente pelo Deatipati, assegurou-se de que ele estivesse tirando o kobold de Hanta. Deatipati se torna mais forte quanto mais se machuca, Meri disse enquanto corria em direção a Hanta. Raro. Estou quase no meu limite. Eu só posso invocar 2 magias, talvez 3, se eu tentar duro, mas isso é tudo. Haruhiro prendeu a respiração, o maxilar apertado. Mogizo. Mesmo que Meri tenha curado suas feridas, ela não conseguiu restaurar a resistência, e ele já estava mostrando sinais de fadiga. Deatipati. Quanto mais sofria, mais forte ele se tornava.
Isso significava que quanto mais dano ele tomar, mais difícil seria a luta. Que porra é essa? Como deveriam lutar contra algo assim? Eles não podiam. Eles tinham que correr. Essa era a única opção deles agora. Mas eles poderiam realmente escapar. Se fosse uma opção, eles correriam desde o início. Não, Deatpat tinha 3 minions anciãos com ele antes. As circunstâncias eram diferentes. Agora, era só ele. A questão era, todos eles estariam seguros se eles corressem agora? Deatpat era rápido. Se o kobold decidisse persegui-los, eles não poderiam ultrapassá-lo. Se eles fossem atacados pelas costas enquanto corriam, eles estariam finalizados. Eles seriam reduzidos em uma fração de segundo. Uma fração, uma pessoa. 2 frações, 2 pessoas. 3, e sim. Não é uma opção. Haruhiro esperava que todos pudessem recuar, mas a realidade não permitiria isso. Se todos corressem, então alguns deles seriam mortos com certeza. Se tivessem sorte, talvez alguns deles possam fazer o seu caminho para fora. Se eles não tivessem sorte, todos eles poderiam morrer. Pelo menos, um deles tinha que ficar para trás. Um deles tinha que manter o Deatpat ocupado. Seria uma luta até a morte. Quem ficaria para trás morreria. Um morreria, os outros 5 viveriam. Esta era a sua única opção agora. Haruhiro entendeu isso. Não havia nada a fazer. Mesmo quando ele discutiu consigo mesmo, Deatpat pode matar Mogizu a qualquer momento. Se Mogizu caísse, acabou para todos. Se Mogizu morresse, todos seguiriam. Esse era o pior resultado possível. Devia ser evitado a todo custo. Deixe Deatpat matar uma pessoa para que os 5 restantes possam viver. Quem então? Quem ficaria para trás? E Haruhiro tinha que ser o único a perguntar. Ele tinha que dizer aos outros, todos vão correr agora, então fique ocupado enquanto fazemos isso? Ele tinha que pedir a um outro que morresse por eles. Talvez alguém como Mogizu. Hanta, com o feitiço de cura fazendo efeito, sentou-se com um grunhido. Haruhiro fechou os olhos. Todo mundo, eu sinto muito. Sinto muito por ser um líder tão patético. Mas fazer o impossível era apenas isso, impossível. Haruhiro saltou para as costas do Deatpat, assim como o kobold estava prestes a vencer Mogizu no chão. A manobra não fez o chefe kobold tremer, mas Haruhiro conseguiu encaixá-lo com uma facilidade inesperada. Sua decisão foi tomada, ele não teve mais nada a temer. Ou assim é como se sentiu, de qualquer forma. O que quer que seja será. Deatpat girou, tentando soltar Haruhiro. Eu não vou deixar você. De jeito nenhum, ele iria se deixar abalar. Haruhiro agarrou-se com força desesperada, atingindo Deatpat repetidas vezes e novamente no topo da cabeça com o cabo de sua adaga. Como ele continuou batendo o kobold, gritou, Mogizu, Hanta, Merin, Yumi, Chihiro agora, enquanto ele está distraído. Corram! Mas Haruhiro pensou que era Mogizu quem estava falando, mas ele não podia ter certeza. Eu vou ficar bem, disse Haruhiro, mas todo seu foco era inteiramente em bater com seu punhal. Bater, bater, bater. Bater continuamente. Deatpat era um kobold, e como tal, seu corpo foi construído de maneira diferente de um humano. Um kobold poderia alcançar suas costas com mais facilidade do que um humano, e Deatpat aproveitou isso para bater em Haruhiro. Mesmo que ele não conseguisse chegar tão longe com sua espada, Deatpat ainda bateu na cabeça e nas costas de Haruhiro com o cotovelo. Merda! Haruhiro queria gemer de dor, mas sentiu que toda a sua força deixaria o corpo antes de ter uma chance. Mas a força dele não foi embora. Não me faça jogar minha vida fora por nada, Haruhiro gritou. Eu já estou derrotado. Não há salvação agora. Eu já era, então, apenas vá. Por favor, corra. Por favor. Vamos lá, gritou Hanta. Ah, Hanta.
Boa. Isto foi bom. Isso foi o que fez Hanta ser quem ele era. Eles precisavam de alguém como ele, ou a equipe teria tido problemas. Ele poderia persuadir os outros a irem. Somente Hanta poderia fazê-lo. Estou contando com você, Hanta. No canto do olho, Haruhiro viu Yumi virando cabeça para olhar para ele, mas seu corpo estava de frente para o outro lado. Ela também estava indo, o que o tranquilizou um pouco. Se Yumi foi, então Chihoryu também iria. Yumi. Ele lembrou o quão bom se sentiu quando Yumi acariciou sua cabeça. Chihoryu, ele esperava que ela não continuasse a viver apenas pelo Minato. Harumeri chamou. Vá. Apenas corra. Ele estava apenas começando a gostar de Meri um pouco, então ele queria que ela sobrevivesse e continuasse. Então continue, saia daqui. Ele podia ouvir o grito de Mogizu e ele estava distante. Sim, tudo bem, pensou Haruhiro. Corra, Mogizu. Você é forte e você pode ficar ainda mais forte. Torne-se mais forte. Mogizu era o núcleo da equipe. Não somos nada sem ele. Só que não era mais nós mais. Haruhiro não seria mais parte da equipe, só ele foi deixado agora. Não tinha o que fazer sobre isso. Ele tomou a decisão porque não havia outro jeito. Ele não poderia dizer a um dos outros para morrer por eles. Ele morreria em vez de pedir a alguém. Ainda assim, seria difícil para todos. Ninguém se sentia bem por estar vivo, porque Haruhiro se sacrificou. Ele não queria que eles pensassem assim, mas provavelmente o fariam. Ele esperava que, pelo menos, pudessem superá-lo. Se não o fizessem, então, fazer algo estúpido como isso não valeria a pena. Mishiki. Og. Mutsumi. Se ele morresse, poderia Haruhiro ser como eles. Se assim for, ele desejou que Meri pudesse voltar e usar, purificar. Por favor, me transforme em cinzas. Naquela época, a equipe teria encontrado um substituto para ele. O pensamento fez Haruhiro se sentir irremediavelmente solitário e deprimido. Foi bom que ele não precisasse pensar mais, porque ele estava no limite. Ele sentiu como se ele pudesse flutuar e sair de seu corpo a qualquer momento. Merda! Ele tinha sido jogado fora. Deatpat finalmente o jogou fora. Haruhiro bateu no chão e Deatpat virou-se para correr atrás dos outros. Ele não mataria Haruhiro. Deatpat deixaria Haruhiro e Haruhiro escaparia da morte enquanto o Kobold perseguia seus companheiros? Não, 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 não. Quanto tempo Haruhiro comprou? Quão longe os outros podiam ir? Seu relógio interno lhe dizia que passara uma boa quantidade de tempo, mas talvez só sentisse assim. Talvez não tenha passado nenhum momento. Ele não sabia. Ei! Por aqui, gritou Haruhiro. Haruhiro levantou, mas Deatpat não olhou em sua direção. Eu não posso deixá-lo ir, eu não posso deixá-lo escapar. Foi então que, naquele momento, graças a Deus, a linha apareceu. Não era a linha nebulosa e indistinta que ele costumava ver, esta era afiada, definida e brilhante. Haruhiro sentiu-se movido. Tão lento, ele pensou consigo mesmo. Por que eu estou movendo tão lentamente? Mas não foi apenas a seus próprios movimentos, Deatpat também movia-se como se o ar fosse melaço. Talvez fosse uma coisa boa. Mais fácil para ele fechar a lacuna desse jeito. Ele estava perto agora. Lá. Haruhiro saltou para o Deatpat. Lá, um ponto nas costas do Kobold, um órgão vital ou algo assim. O punhal de Haruhiro deslizou suavemente sem resistência para atingir esse ponto vital. Haruhiro não teve a menor dúvida. Tinha acabado. Deatpat lançou-se para a frente e caiu no chão. Por um momento, a cabeça de Haruhiro foi enterrada no pelo irregular e sujo do Kobold enquanto eles caíam juntos, mas ele rapidamente rolou para o lado. Ele queria dizer alguma coisa, mas tudo que saía da base da garganta era um ruído pesado como um grunhido. Ele sentiu a cabeça e o pescoço e percebeu que estavam cobertos de sangue. Ele se machucou demais também.
Um pensamento de repente lhe ocorreu. O que, se eu for deixado para trás aqui como este? Merda, não é bom. Mas ele não pensou que ele pudesse se mover agora. Ei! Pessoal! Todos, voltem, e ele finalmente conseguiu chamar os outros, acreditando que, sem dúvida, que eles poderiam voltar para ele. E eles voltaram.